Oitos têm várias formas para não perceber informações ameaçadoras. Suas defesas psicológicas giram em torno de uma ideia de si mesmos como mais poderosos do que qualquer oposição em potencial, de modo que, em consequência, suas percepções tendem a maximizar suas próprias forças e minimizar as vantagens de um oponente. Um representante desse tipo se descreveu, não como corajoso de fato, porque raras vezes vejo algo de que posso ter medo. Eu me acharia corajoso se sentisse medo e fosse em frente apesar disso. Mas, do jeito que é, quando entro numa briga ou numa discussão, as pessoas parecem umas frouxas. Uma forma clássica de não perceber uma ameaça é enterrá-la, desviando a atenção para outra coisa. Para oitos, excessos como farras, bebedeiras ou esbanjamento servem facilmente para bloquear o surgimento de um insight doloroso ou de uma percepção capaz de ameaçar o sentimento de poder pessoal. Um patrão consciente de si mesmo pode, de fato, usar o desejo urgente de satisfação imediata como um lembrete para olhar para dentro de si mesmo e descobrir que necessidades reais estão sendo minadas pelos excessos. Uma segunda maneira de os oitos barrarem um insight indesejado à consciência é negar tão violentamente uma questão dolorosa que, para eles, ela deixa de existir. Esse recurso não é uma questão de enterrar algo em que não se quer pensar, desviando a atenção para prazeres desregrados. Esse método possibilita a você olhar diretamente para algo e não perceber que a coisa está lá. Um exemplo extremo desse estilo de atenção, que dá suporte à negação, foi relatado por uma alcoólatra em recuperação, que na época em que bebia, enfrentava seu marido por trás de um monte de garrafas vazias de uísque empilhadas no porão de sua casa. Ela achava que convencera o marido de que já não bebia, porque em sua cabeça as garrafas não existiam. Outro exemplo de nossa capacidade de negar o que não podemos aceitar é ilustrado pelo pedido que os médicos habitualmente fazem quando devem dar um diagnóstico grave. O pedido é para que um parente ou amigo acompanhe o paciente, na suposição de que as pessoas tendem a negar ou a racionalizar informações ameaçadoras. Oitos são particularmente propensos a esse desvio específico da atenção, o qual abarca apenas informação segura e barra o restante. Eles são propensos a esse estilo de atenção devido às circunstâncias em sua infância de terem de se opor a forças superiores. Um adversário habilidoso necessariamente despreza a grande quantidade de informação que não é fundamental à tarefa de devastar a oposição. Em combate, a percepção assume uma coloração preta ou branca, com um mínimo de cinzas nebulosos. No gênero de estado mental alterado que a raiva pode gerar, a atenção se volta estritamente para a mensuração do oponente. Como devo enfrentá-lo? Onde estão os furos no caráter dela? O que fará com que ele recue? A suposição interna de que a própria posição é fundamentalmente correta é essencial. Ela garante a ação imediata e resoluta. O infeliz efeito colateral de uma confrontação total é a perda da capacidade de acomodar novas informações. Ainda não gosto de ouvir outros pontos de vista. Tive tanta raiva de adultos que não podiam fazer nada, mas que continuavam estragando as coisas, que agora simplesmente tenho de saber exatamente o que esperar para garantir que as coisas vão acontecer. A ideia de que existem várias posições corretas para pessoas diferentes é válida como uma construção mental, mas posta em prática, enfraquece tanto minha ideia de estar basicamente correto que sinto que devo estar então redondamente enganado. É uma questão de ter
ou não ter toda a razão. Quem está de fora é capaz de ver um 8 como um teimoso em face de argumentações racionais alternativas. O terreno perceptivo do 8 tende a tomar pontos de referência excludentes. Você é amigo ou inimigo? Líder ou liderado? Forte ou fraco? Contra mim ou por mim? O insight de que existem áreas intermediárias para soluções conciliatórias é geralmente acompanhado por um sentimento de que se é extremamente vulnerável. Os meios termos deixam um 8 psicologicamente aberto ao ataque de qualquer lado, porque a situação, já não sendo nem preto nem branco, deixa de ser previsível. A declaração seguinte vem de um patrão de 18 anos. Ele descreve seu apuro ao perceber informações ameaçadoras que negou anteriormente. Ele também revela o dilema que todos enfrentamos com nossa atenção quando nossos preconceitos são despertados, quando nosso racismo é posto à prova, quando nossa posição política é questionada. Em qualquer situação onde as pessoas se polarizam na fórmula eu contra você, a atenção logo se fixa nos pontos fracos da posição inimiga, com uma consequente negação das melhores qualidades do inimigo ou das próprias fraquezas pessoais. O oponente começa a perder as características de pessoa e suas melhores características deixam de existir, porque não se pode dar o luxo de mantê-las na mente. Atingi minha altura máxima no 2º ano do ginásio, e quando chegou a temporada de futebol, eu tinha 1,90 m e pesava 108 quilos. Carne de primeira para a linha de ataque. Num jogo do início da temporada, um cara do outro time mexeu comigo e eu fui para cima dele. Eu estava com muita raiva e, sem saber o que fazer, acabei batendo nele com tanta força que quebrei 3 vértebras dele. Ele ficou hospitalizado por um tempo e só recuperou o movimento aos poucos. Todo esse tempo eu ouvi aquela história, mas para mim não era verdade que aquilo era sério, nem que eu tivesse feito aquilo. Não entrava na minha cabeça que era verdade, e então eu me esquecia de tudo. Ganhei o apelido de O Matador, e que foi ótimo, porque fazia os caras recuar no campo e porque, na verdade, não tinha a ver comigo. No meio da temporada aconteceu de novo. O mesmo cenário, um golpe duro, uma lesão e o rapaz caiu frio. Eu fiquei tonto. Todo o primeiro incidente voltou à minha cabeça enquanto eu estava caído lá no chão. Era como receber uns golpes. A dor do cara, as semanas que passou no hospital, e eu acreditava estar sentindo o ódio dos caras que tinham me chamado de um matador. Tudo aquilo voltou de uma só vez e continuou vindo nos dias seguintes. O final da história foi que esse segundo cara teve uma fratura sem complicação e que eu desisti de jogar. Me criticaram muito no time, porque eles gostavam de ter um grandalhão do lado deles, mas eu não acreditava no que podia acontecer se eu ficasse cego de raiva outra vez. Do ponto de vista da prática da meditação, a negação pode ser ilustrada pela noção do não se permita pensar. Essa é uma prática falsa, um erro que meditadores iniciantes normalmente cometem quando tentam pela primeira vez esvaziar a mente de pensamentos. Nessa prática falsa, o mediador, na verdade, não desvia a atenção de pensamentos preocupantes à medida que eles vêm e vão, mas em lugar disso, tenta bloquear pensamentos com uma concentração forçada num espaço interior vazio. Essa rígida concentração da atenção no espaço interior tem o efeito colateral de bloquear a percepção normal de pensamentos e outras impressões. Tão logo o meditador relaxe a concentração no espaço mental vazio, os pensamentos tornam a voltar, de roldão, e fica claro que a percepção nunca se afastou de fato do estado pensante. Patrões hão de reconhecer o estado mental do não se permita pensar,
como uma espécie de fixação do olhar, o que provavelmente vão se descobrir fazendo quando algo doloroso precisa ser enterrado. Um 8 pode despertar no meio de uma experiência de ter ficado olhando uma parede em branco ou uma mesa vazia por sabe Deus quanto tempo, e achar que estava tendo dificuldade de pensar. Esse 8 está perceptualmente confuso. Se essa confusão mental tivesse voz, ela diria: nada doloroso ultrapassa o bloqueio do tampo da mesa. Um 8 descreveu a suspensão da negação como a abertura da cortina de um palco. Tudo aquilo contra o que você esteve lutando está encarando você com a força da verdade total. Você está redondamente enganado. Você é um idiota. Cometeu um erro imperdoável e quer se punir por aquilo que fez. O problema específico com o material que foi negado é que ele é capaz de surgir de repente na percepção e com muita força, o que, dada a preocupação do 8 com a justiça, precipita uma barreira de autocensura e autoincriminação. No caso daquele jovem atleta, ele era ou um herói ou um matador, sem nenhum meio termo aparente entre os dois extremos. 8 também relatam que a supressão da negação em relação ao incidente pode agir como um pavio interior, que permite o surgimento de outros exemplos do incidente, numa espécie de reação em cadeia da memória. 8 dizem que, uma vez percebam alguma coisa ruim a respeito de si mesmos, também podem se lembrar de muitos outros exemplos daquela coisa ruim que fizeram no passado. 8 dizem que os insights podem funcionar como uma caixa de surpresas que se abre com um ímpeto chocante. Eles abrem a caixa de uma opinião onde se acreditam totalmente corretos. E o fato de que estavam errados é tão espantoso que eles partem para a postura de combate e são incapazes de pensar em alguma conciliação para amortecer o insight. O que era absolutamente certo se tornou totalmente errado, e a necessidade de punir mais condutas se volta de imediato contra o próprio eu. O estilo intuitivo mais comum a cada um dos tipos se desenvolve a partir do modo como o tipo presta atenção às informações que deram sustento às preocupações de sua infância. 8 se preocupavam com poder e controle, e assim a criança aprendeu a registrar no próprio corpo impressões sobre o grau da força gerada pelas outras pessoas. 8 dizem que eram atraídos pela energia, que sabem perceber a característica energética em pessoas e em situações, porque o senso do eu de um 8 impregna o espaço aberto de um ambiente. Dedaram coisas tais como: quando estou com raiva, sinto que fico maior, e as pessoas acham que tenho 2 metros de altura quando na verdade sou bem pequeno. A declaração seguinte, dada por uma aluna da Universidade de Califórnia, ilustra a colocação típica da atenção descrita por 8 que formaram o hábito de se observar a si mesmos. Meu companheiro diz que sente minha presença assim que eu chego à porta da frente. Ele se diz forçado a sentir minha presença mesmo quando está em seu escritório com a porta fechada. Minha sensação é de que eu e os outros 8 que eu conheço ocupam muito espaço, que eu me dilato no espaço em que me encontro e que preencho toda a casa com a minha pessoa. Essa estudante compreende que aplica sua atenção numa sensação amplificada de si mesmo, que permeia o espaço físico. Esse é um relato típico de 8. Eles descrevem uniformemente uma impressão de espaço baseada no corpo, em vez de dizerem que são inundados por sentimentos de outras pessoas, ou que habitualmente canalizam a atenção para a imaginação mental. Veja a semelhança entre o depoimento da estudante e a seguinte descrição de uma impressão intuitiva dada por um físico de pesquisas que trabalha na mesma universidade. Ele se identifica com o tipo 8. Eu anoto minhas medidas com instrumentos muito delicados.
e que dão defeito com facilidade. Tudo numa experiência depende de ajustes precisos de uma série de aparelhos que se desequilibram por coisas mínimas. A maior dor de cabeça de toda a operação é que, se um aparelho falha, pode-se levar até 3 dias para achar o defeito no equipamento. Ano passado, eu tinha um prazo para entrega de um relatório ao nosso órgão subventor e o instrumento parou de funcionar. Fiquei em pânico, mas depois de passar toda uma noite em claro, vi que não seria capaz de consertá-lo. Em desespero, lembro-me de que comecei a amaldiçoar todo o projeto e de que tive de me segurar para não destruir o aparelho. Era como se eu odiasse tudo aquilo de tal forma que uma parte de mim golpeou a mesa onde eu guardava peças para o teste elétrico, e quando minha intuição se voltou para a máquina, eu senti a falha no aparelho.